Acho que quando a gente fala de migração para o Canadá, acho que uma coisa que é sempre bom deixar claro é que a imigração ela é dinâmica, ela muda e a gente tem que estar preparado para essas mudanças. A gente cobre esse assunto já há 15 anos e durante esse tempo a gente já viu a imigração ficar, entre aspas, mais fácil, depois ficar também um pouco mais difícil, mudar requerimento, mudar regra, mudar sistema, criar novos processos de imigração. E você que está aí ainda no Brasil está se perguntando o que eu devo esperar, o que pode acontecer com a imigração canadense e como eu posso me preparar, me prevenir para futuras mudanças. É disso que a gente vai falar e no final do vídeo a gente vai dar 2 dicas de como que você se protege o máximo possível dessas mudanças que podem vir sim aí nos próximos anos. Sim. Ou mesmo nesse ano, né? Não, a gente tem uns dados interessantes aí que a gente vai compartilhar. Então vamos começar falando aqui. Há 15 anos a gente está cobrindo esse assunto e a gente vê que a imigração ela pode mudar dentro de 3 fatores. Muda governo, uma mudança política aqui no Canadá, a gente já viu isso. 2, a economia muda. Lembra durante a recessão econômica mundial? A economia em regime recessivo, a imigração é muito baseada nessa questão econômica e quando a economia está em baixa, geralmente a imigração também pode... faz um ajuste. Faz um ajuste, aumenta os requerimentos, isso daí pode acontecer. Inclusive, para quem está pensando a respeito de política, esse ano a gente tem eleição no Canadá. Inclusive a gente já gravou no YouTube aqui um vídeo a respeito disso, o que a gente acredita aí a respeito das eleições no Canadá, né? O que pode mudar, o que pode não mudar. Em quem que você vai votar, cara? Não, brincadeira, não vou falar isso. Eu não ia te colocar nessa... Voto é secreto, né? Voto é secreto. Então a gente está falando, a economia pode mudar e aí a migração muda, o governo daqui pode mudar e a imigração pode também sofrer mudanças. E 3, a imigração ela tem um ajuste natural. A imigração ela faz uma autoavaliação e faz ajustes. A gente já viu isso várias vezes acontecer. A gente já utilizou até os relatórios da imigração canadense de anos anteriores como até tema do YouTube, porque todo ano você tem um relatório a respeito de profissões, números. Então o que eles pegam? Eles pegam esses relatórios depois de uns anos e falam assim, a gente precisa ajustar aqui, ou a gente precisa ajustar ali. E a gente já viu isso acontecer, até com o próprio sistema atual Express Entry. No início as pessoas tinham uma pontuação para poder, como oferta de emprego, depois eles perceberam que não estava ideal e eles fizeram alguns ajustes. Tá? E ajustes podem acontecer a qualquer instante, sem prévio aviso, né? Quantos ajustes a gente já viu sem prévio aviso? É disso que a gente vai falar, somente no final desse vídeo, da importância de você se preparar. Tem sim como você se preparar melhor para essas mudanças. Então a primeira mudança que a gente já viu no passado, e isso pode acontecer novamente, a gente não está dizendo que vai acontecer, a gente está dizendo que pode porque já aconteceu, que é uma mudança em relação às profissões aceitas pela imigração. Olha que interessante, em 2014 a gente gravou um podcast, é o podcast número 78, está disponível na internet, vocês podem ouvir, que a gente estava falando na época que a imigração canadense... Vamos por aqui, cara? Vamos por aqui. A gente vai por lá. Vai por aqui, né? Em 2014 a imigração começou a limitar o número de profissões, o perfil de profissões que eram aceitas no processo federal. Sim. E a gente na época gravou um podcast falando sobre quais eram as profissões que a imigração estava aceitando. Né? Na época tinha uma lista onde o governo divulgava a lista das profissões que estavam abertas para a imigração. Né? De repente, olha o que aconteceu, a minha profissão não estava mais na lista. Sim. Por exemplo, eu sou formado em jornalismo. De repente, minha profissão já não estava na lista, eu não poderia aplicar através do processo federal. Sim. Então, é uma mudança grande, dependendo da profissão. Né? Sim. A gente já vê algo semelhante acontecendo quando você pega programas provinciais, por exemplo. Você tem programa, por exemplo só, província de Saskatchewan, tem a In-Demand Occupations, ou seja, é um programa de imigração que é baseado em determinadas profissões, é uma lista. Você pega Ontário também tem a parte do in-demand, que são aí atualmente... Em alta demanda, né? Profissões em alta demanda. E a gente tem 10 profissões lá. Então você já vê isso acontecer. Não é aquele negócio que você fala assim, não... alta, não né? Tem... Sexta, né? Deixa eu ver. Deixa eu tentar encostar. Eu não conseguiria jogar basquete aqui no Canadá. Então, como você estava falando, Caio, a gente já vê isso nas províncias, né? Sim. A gente já vê algumas províncias selecionando profissões de alta demanda, né? Para isso acontecer no nível federal é possível, porque já aconteceu no passado. Sim. E olha que interessante. E a gente vai até explicar mais para frente que isso pode acontecer. Pode. Nesse podcast de 2014, a gente colocou as profissões que eram aceitas pela imigração na época. E estava a parte de TI,
né, os computeiros, Sim. né, o computeiro. Você acha meio ofensivo? Você que é um computeiro, você acha meio ofensivo? Profissionais de TI é melhor, Profissionais de TI. Profissionais de TI. Não é chique. Profissionais da área de engenharia, as mais variadas setores da engenharia e a parte de saúde. Tudo envolvendo o setor de saúde. Que é muito parecido com aquilo que a gente vê hoje em dia já, das profissões mais chamadas. Né? Muito semelhante. Exatamente, nada muito que mudou. Tem uma consistência aí, né? Outra coisa que pode mudar, e olha que interessante, daqui a pouco a gente vai falar sobre o sistema de imigração da Austrália, que o Canadá copiou a Austrália e agora a Austrália está saindo na frente de novo com umas mudanças que são boas, né? É isso que é interessante, porque antes do Express Entry entrar, o Canadá... Bonito aqui, né? Bonito, né? Vamos caminhar aqui? Vamos. Tem muito vento. Eu estou preocupado só com vento, mas a gente pode dar uma caminhada. O que a gente fez quando o governo estava para iniciar o Express Entry? Ele se baseou nos programas de imigração da Austrália e da Nova Zelândia. Foi isso que ele fez, que na época que chamava de Expression of Interest. Aí o governo do Canadá foi lá, fez algo muito semelhante. E o governo canadense, o interessante é que os ajustes que vieram em seguida, eles foram mais rápidos do que o da Austrália. Só que agora o que a gente está vendo a Austrália está fazendo alguns ajustes que você consegue até imaginar esses ajustes sendo feitos no próprio Canadá. Se eu fosse político no Canadá, eu já estaria copiando a Austrália de novo e propondo isso no parlamento. E a gente vai comentar o porquê que faz sentido alguns ajustes. Né? Aí uma outra coisa que também pode se acentuar ainda mais é dar preferência para quem já está no Canadá. Quando eu imigrei, na época que eu imigrei, eu não ganhava ponto nenhum por estar no Canadá. Para estar no Canadá eu teria que fazer terminar um degree, né, uma graduação. Eu não ganhei ponto nenhum. O que aconteceu nos últimos anos? O Canadá começou a dar mais chances para quem já estava fazendo uma faculdade, quem já estava trabalhando aqui no Canadá. Sim. Isso é uma tendência que pode aumentar ainda mais. Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia você ganharia até ponto por ter irmão no Canadá. E isso que a gente está falando vai convergir com o que a gente vai falar no final do vídeo, que é a dica de como você aumenta suas chances, como você se protege para essas mudanças que são eventuais, pode acontecer, mas a chance da imigração continuar igual está hoje é impossível, né? A imigração sempre está mudando. Vai passar por ajuste, sim. Então, Caio, vamos falar um pouco da Austrália. Vamos. A Austrália recentemente mudou duas coisas. A Austrália começou a incentivar as pessoas a ir para o interior da Austrália. Aí você vai falar assim, aqui no Canadá também eles estão incentivando. Engraçado, né? A semelhança que tem coisa, né? O governo querer levar as pessoas para o interior do país e tirar dos grandes centros. Né? O Canadá lançou um programa de imigração recentemente, que é o Rural. Sim, o Norte com 11 cidades. Você tem o piloto das províncias do Atlântico. Exatamente, para espalhar mais os imigrantes. Exatamente. Né? Mas eu acho que a Austrália fez isso de uma forma mais eficiente. Sabe por quê? Muito interessante. Se eu proteger aqui, fica melhor o som, se eu proteger do vento? Não, vamos ver. Não, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como que fica, né? A Austrália está dando pontos extras para quem ir para o interior da Austrália, para pontos que geralmente os imigrantes não querem ir. Veja bem, ponto extra. O Canadá ele faz de uma forma diferente, ele cria às vezes programas pilotos, né? Se você vê que ele está tentando criar esse foco em programas pilotos, mas você vê que se é algo que vai funcionar na Austrália, você consegue ver isso sendo implementado no Canadá. E olha que interessante, eles vão dar ponto extra, aí você fala assim, então eu vou para o interior da Austrália, ou interior do Canadá, né, no caso, e aí eu vou lá, eu imigro e depois eu vou para Toronto, depois eu vou para Vancouver. Não. O que a Austrália fez para... O que a Austrália fez foi que você precisa morar por pelo menos 3 anos naquele local, naquela região. Porque você consegue, você vai ter todos os direitos, você pode morar, você tem acesso à saúde, acesso à educação, só que você precisa ficar lá por 3 anos. Mas isso é difícil de acontecer no Canadá. A gente já viu isso acontecer no Canadá no programa de sponsorship para casais, onde que, o esposo ou a esposa que conseguia imigrar através desse programa tinha que aguardar pelo menos 2 anos, né? O casal casava com o canadense, né? Até para prevenir fraudes de casamento. Entendeu? Né? Então a gente já viu isso acontecer. A gente já viu permanente, residente, não cartão, eu ia falar o cartão de residência permanente, o visto, status de residente permanente, como condicional.
Entendeu? Então isso é bastante interessante. Então, assim, resumindo, você que está no Brasil, eu não sabia que a imigração mudava tanto. Então agora você já sabe que a imigração mudou muito no passado e a probabilidade de continuar mudando é muito grande. Então como que você se previne nisso? A gente acabou de, nesse podcast, já dar uma dica, nesse vídeo dar uma dica. Que a primeira coisa, considere o interior do Canadá, fique atento a novos programas de imigração de incentivo ao interior do Canadá, que eu acho que isso é algo que só está começando aqui no Canadá, né? A gente viu aí novos programas nos últimos meses, né? 2 anos para cá, né? 2, considere você vir fazer uma faculdade aqui no Canadá. Porque hoje é possível imigrar do Brasil sem nunca ter vindo para o Canadá. Não sei se você que está assistindo sabia disso. A gente tem diversos clientes da área VIP que conseguem a pontuação lá do Brasil e já imigra do Brasil. Sim. Mas... o vento tá... Mas, como já aconteceu no passado aqui no Canadá, pode ser que fique mais restrito você imigrar do Brasil. Basta eles mudarem alguma regrinha de pontuação no Express Entry que você fala assim, eu não consigo mais pontuação no Brasil, eu tenho que fazer faculdade no Canadá. Então você vindo, considerando a hipótese de vir fazer uma faculdade no Canadá, você já de certa forma está se preparando para qualquer mudança que vier, porque todas as mudanças convergem para isso. O Canadá quer uma pessoa que já esteja aqui, o Canadá quer uma pessoa que esteja fazendo faculdade aqui, ele quer dar preferência para quem já tem experiência ou está trabalhando no Canadá. Isso daí eu acho que, Caio, nunca vai mudar. E eu acho que assim, você que está assistindo a gente, você concorda que faz sentido isso? Imagina que você está trabalhando nessa questão de imigração no Canadá. Como é que você faria para fazer com que as pessoas se adaptem melhor aqui? Como você trabalharia com a imigração? É simples. A pessoa que já está aqui, que já está trabalhando aqui, que estudou aqui, ela tem uma chance maior de se adaptar ao país. Então é uma coisa meio que common sense, né? É meio comum, uma lógica, né? Comum, né? Do senso comum, Sim. Né? Do senso comum. Sem dúvida nenhuma. Imagina no Brasil, se a pessoa está imigrando para o Brasil, não é melhor uma pessoa que já conhece o Brasil, já fala português, já está no Brasil, já está trabalhando no Brasil? Exatamente. Né? E de preferência no interior do Brasil, porque as cidades no Brasil, assim como no Canadá, estão cada vez mais gente, né? Sim. Então, sem dúvida nenhuma. Então, a gente gostaria de convidar você, se você quiser saber mais a fundo de como você aumenta as suas chances de imigração, de como que você tem uma visão mais ampla desse sistema de imigração Canadá, a gente gostaria de convidar você para a nossa Masterclass, que começa no dia 29 de julho, segunda-feira. É um evento online gratuito. Você só tem que dar o seu nome e seu e-mail no endereço planocanadá.com. O link vai estar abaixo desse vídeo, né? Um evento gratuito, online. E eu acho que é isso, Guilherme. Eu acho que por esse vídeo é isso. Acho que por esse vídeo é isso. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.